indústria 4.0. Por exemplo, Cloud Computing, que é processamento em nuvens através do Big Data. Então, vocês estão conseguindo entender o raciocínio para que nós possamos entrar de fato dentro do contexto da logística 4.0, tá bom? Bom, voltando então na apresentação. Aqui, ó. Beleza. E aí, pessoal, nós temos aqui eu fiz um escopo para vocês, ok? No qual fala de, por exemplo, a nova era da produção e da distribuição de bens. Internet das coisas, que eu comentei com vocês, sensores wireless, inteligência artificial, que é o uso do materiais nano, né, nanotecnologias, que você vai imputar chips para informações, principalmente, pessoal, na questão da informação, porque tudo gira em torno desse tratamento da informação. Estrutura cloud, que é a estrutura nas nuvens, né, que a gente fala, e todas essas tecnologias, elas vão produzir novos produtos e novos processos, certo? Agora, onde que entra o papel da logística aí? O papel da logística 4.0, ela entra dentro, do conceito da porta para fora até o consumidor, no sentido de maiores desafios. Correto? Por quê? Porque se pensarmos, por exemplo, pessoal, em indústria 4.0, nós temos aí uma evolução que ocorreu na indústria 4.0, que vai desde da Revolução Industrial, né? E a 1, depois 2, 3 e vem agora para 4, que é a indústria 4.0. Então há uma evolução, vamos falar assim, linear dos processos em termos de tecnologia. Neste caso, quando se fala de desafios, então, dentro do contexto da logística, há um pressuposto que a nossa indústria, ou a indústria do mundo em geral, ela vem preparando essas mudanças, já vem ocorrendo essas mudanças. São adaptações que estão sendo feitas. Por exemplo, quando a gente fala de internet 5G, a gente está vindo da internet 4G. 5G na indústria possibilita, vamos falar assim, uma maior capacidade de processamento de informação da indústria. A internet 5G. Aí é um ponto que revolucionará a indústria 4.0 mesmo. Então, nós estamos, no Brasil, iniciando alguns processos relacionados à indústria 4.0, como eu disse para vocês, começou lá na Alemanha, pulverizou, foi para os Estados Unidos, depois China, e assim por diante. Mas no Brasil nós estamos iniciando. Mas uma coisa que vai alavancar este processo é a questão da internet 5G. Dentro disso, a gente entra, então, no que condição de desafios para distribuição, principalmente. Quando nós falamos da porta de fora da indústria para o consumidor, nós estamos entrando aonde? No contexto da distribuição de bens e serviços. E aí, pessoal, eu gostaria que vocês colocassem aí pontualmente que seriam esses desafios da porta para fora, em se tratando dessa linha de raciocínio do contexto da logística 4.0. Eu falei um pouquinho das ferramentas, a gente vai tratar mais sobre isso. Mas o que vocês acham que caberia como desafio dentro da distribuição, por exemplo? Vamos falar de distribuição. Gostaria de saber a opinião de vocês. Por favor. E aí? Quem que se arrisca? Bom, as adversidades aí que pode encontrar, Sim. tanto da escolha do tipo de modal que vai ser entregue, também como fatores externos. Por exemplo, você pega uma rodovia de uma localização que é muito perigosa, pode ter um roubo de cargas,
sei lá, tempo tá chuvoso, vai prejudicar também a entrega. Mas nesse sentido? Exato. Eu iria no seguinte questão. Vamos falar de Brasil, né? Por exemplo, um dos maiores desafios hoje no Brasil é a questão do transporte. Primeiro, por se tratar de um custo muito relevante na cadeia de produção, custo alto. Hoje, nós temos a maioria de rodovias pedagiadas, enfim, quando não são pedagiadas, elas são com infraestrutura muito precárias, né? Então, nós temos um gargalo logístico muito grande na área de transporte. Já começa por aí. Este ponto ele é crucial no aspecto de inovação. Uma outra questão pontual seria a própria capacidade de integrar as tecnologias de modo que nós consigamos fazer esse fluxo de informação fluir. Por exemplo, se nós falarmos de sistemas que hoje está sendo pesquisado de drones para fazer entrega, nós vamos ter muito problemas com estruturas de rede, de físicas mesmo. Estrutura de topográfica, estrutura das cidades, né? Nós temos muito, você pega lá, vamos pensar em drones, por exemplo. Imagina você fazendo uma entrega numa favela em São Paulo, né? É difícil, porque imagine você entrar com um equipamento desse em determinado local em São Paulo, você vai ter problema, principalmente de segurança. Então, nós temos muitos desafios ainda para vencer na distribuição. Desafio de segurança, desafio de custos, desafio de infraestrutura viária, desafio de mão de obras. Não tem mão de obra especializada, às vezes, para lidar com esses tipos de tecnologia. Então é bem isso, Igor, que você está dizendo. Essa gente sintetizar nesses pontos é um desafio muito grande, porque as indústrias evoluíram, a tecnologia evoluiu, mas a distribuição ela depara com esses pontos críticos. Então a gente, ao mesmo tempo que está vindo uma onda tecnológica, nós também temos que encarar esses desafios de frente. Tudo bem? Beleza. Bom, e aí existe uma situação que fala: a indústria 4.0 representa uma descontinuidade do modelo de produção até então vigente. O que significa essa descontinuidade do modelo de produção até então vigente? Que vem a ser isso? Na verdade, ela cria-se uma ruptura, que é aquilo que eu vinha falando antes. A gente sai daquele modelo tradicional e passa a pensar no modelo mais integrado, no modelo que cria essas convergências entre a informação, as tecnologias, o nano e biotecnologias, enfim, sistemas que vai promover essa tomada de decisão dentro dos processos, né? E aí, pessoal, nós estamos caminhando, então, numa era no qual o comportamento do custo e o gerenciamento da cadeia de valor, né, vou falar assim, ele passa a ser importante dentro do contexto, sobretudo, como vamos trabalhar as decisões, tá? E aí, pensando nisso, quais essas mudanças de modelo de negócio, né? Alguns negócios irão desaparecer e outros vão surgir. O que seriam esses negócios? Por exemplo, vocês citem para mim, por favor, um exemplo de negócio que irão aparecer ou já até desapareceu e novos negócios estão surgindo. Bom, eu acho que com o e-commerce aí deslanchando, né? Logo, Sim, logo as lojas físicas vão acabar desaparecendo. A gente tem até alguns sistemas aí, algumas modalidades de trabalho, como o sistema em gota, né? Que tem um intermediário aí entre o produtor e o cliente. Então, sim. acho que as lojas aí é uma tendência a acabar desaparecendo, né? As lojas físicas. Lojas físicas, exatamente. A tendência é isso acontecer mesmo.
Mas também, Igor, nós temos, por exemplo, se a gente colocar a plataforma Uber, né, que é um aplicativo, e pensar no modelo tradicional do táxi, você acredita que o táxi pode desaparecer? Sistema de táxi, por O exemplo? sistema a forma como você solicita o táxi, eu acho que sim. A tendência, eu acho que é o Uber aí acabar entrando no lugar. Não só o Exato. Uber, né? Como aquele táxi 99, né? Exatamente. Se a gente parar para refletir, o táxi só não, o serviço de táxi só não desapareceu até agora porque as resoluções acabam que estimulando para que não haja problema com social, convenhamos. Mas se o governo não tem uma intervenção social sobre essa questão, esse serviço provavelmente declina, ia declinar. Porque se quando você trata uma plataforma, por exemplo, de transporte, que é a questão do Uber, você pensa no nível de serviço que ele pode oferecer, não é verdade? E hoje, a plataforma ela oferece um nível de serviço muito bom. E mais ainda, pessoal, se nós pensarmos nas questões de qualidade e custo, nós temos um serviço de alto padrão no sentido de qualidade e com baixo custo, porque você consegue reduzir o custo na cadeia. Isso é. Então, quando você pega um Uber, a empresa Uber está preocupada com o tipo do veículo, o ano do veículo, a qualidade, a questão da segurança, a questão da qualificação do motorista, procedimentos de atendimento. É ou não é verdade? E aí você equipara um serviço de táxi, você tem um serviço muito mais em conta, numa qualidade bem, qualidade, vamos falar assim, de nível bom, correto? E aí outro serviço também que pode, a tendência é assumir do mercado, por exemplo, é o serviço fonográfico, que já assumiu, né, vamos falar assim, né? Antigamente era CD, hoje já é playlist, daqui um dia live, né? Agora está entrando a onda das lives, possivelmente shows vão reduzir, e essas questões, elas mudam o contexto da operação, da cadeia de suprimentos. Então, repensar novos modelos de negócio, pessoal, é importantíssimo nesse cenário. Alguns negócios irão desaparecer e outros irão surgir, tá? Aí, existe uma tabelinha aqui que fala da evolução da logística, que ela se divide em 6 eras que a gente coloca aqui, né? A era 1, que contextualiza, então, o transporte, a distribuição, em pontos base, né? Bem caracterizado de ponta a ponta. Transporte de produtos de um ponto, sendo influenciado pela economia ou pela logística, né? Depois, a distribuição independente das funções. Então, você vai ter armazenagem, inventário, de gerenciamento de inventário, transporte, que vai tornar essa distribuição eficiente. Mas, porém, cada elemento trabalhando num ponto, vamos falar assim. Na era 3, que já é lá na década de 1960, 1970, nós temos a integração das funções de área. Então, a gente já começa a pensar no custo total, que é a prática de negócio, né? E a distribuição de processos entre a recepção e a entrega do produto final, tá? Depois nós temos a era 4, que fala o quê? Que é de 1970 a 1985, que são os custos de serviços e elementos da distribuição física, né? A logística popularmente incrementada com a ciência. Então, em 1985 já começa o início das pesquisas na área de logística, principalmente na logística empresarial, que iniciou em 1980, propriamente dito, né? E aí começa a se pensar em fazer inventário de custos e inventário de produtividade. Logo,
Na era de 1985 a 97, pessoal, a logística passa a ser chave, fator chave entre diferenciação, né, enterprise difference, e as estratégias, né, de obtenção de competitividade, do avanço da competitividade para a integração da cadeia de suprimentos e a influência das tecnologias. Então, a logística é percebida nos processos, nos negócios, né? Então, as empresas começam a investir mais, começam a descobrir, por exemplo, o RFID, sistemas que vai facilitar essa integração na cadeia. E aí, a gente classifica, então, essa nova era, que eu estou falando de logística 4.0, a era 6, que é o futuro da logística, né? Com o respectivo, neste artigo que eu puxei, ele fala, então, da integração da cadeia de suprimentos, a logística na área no consumo de serviços como prioridade e a cooperação entre as ferramentas ou de performance logística, que é o momento que nós estamos vivendo. É você pegar algumas ferramentas, principalmente tecnológicas, para ampliar a performance da logística, tá? Isso aqui é só uma passada histórica para vocês verem, então, essa evolução. Pessoal, eu vou pôr um vídeo para vocês, para que vocês entendam um pouquinho, então, essa mudança, que é um vídeo de demonstração de como será a tendência da logística 4.0 em forma mais lúdica, né? Só para vocês entenderem, então. Eu vou fazer um compartilhamento do vídeo. Só um minutinho, tá, pessoal? Só vou fazer Vou parar aqui, porque eu vou ter que compartilhar o vídeo, tá? Eu vou sair do compartilhamento da apresentação. Eu paro a apresentação aqui com vocês e compartilharei o vídeo, para não ter problema de estrutura, tá bom? Então, ó, compartilhar uma janela. E agora, deixa eu ver aqui. Compartilhar. Peraí. Só um minutinho, por gentileza. É aqui. Vocês conseguem ver o vídeo ou não? Sim? Conseguimos. Posso abrir, então, ele de modo de tela de cinema? Pode sim, tentar. professor. Solta. Aqui eu não tô conseguindo ver. Opa, quando um não vê, a gente... Tá a imagem do Google, parece? Da página do Google. Só um minutinho, então, pessoal. Todos têm que... Eu vou interromper novamente. Agora eu vou aqui na apresentação, tá? Eu vou voltar aqui, ó. Eu vou duplicar. Volta aqui. Agora me fala o seguinte. Todos estão vendo? Agora sim. Agora sim, professor. Beleza.
Beleza, pessoal. Só voltar aqui. Pessoal, comentando esse vídeo, vocês conseguiram ter a percepção da dimensão que será quando a gente chegar nesse momento do auge da logística 4.0? Mas vocês percebem que a autonomia no processo ela é muito grande, né? Nós temos aí a questão de... As empilhadeiras, viram, não tem nenhum operador, né? Mão de obra já era, Evandro. O Evandro, colega aí, falou, mão de obra já era. Eu vou falar no finalzinho da nossa apresentação as tendências de empregabilidade. Eu diria que não. Eu acho que a gente muda o perfil dessa mão de obra, tá, pessoal? A mão de obra operacional, ela acaba tendo um papel, vamos falar assim, secundário no processo da logística 4.0. Então, a gente pode perceber lá, primeiro, todos os sistemas de carros, eles são autônomos, empilhadeira sem funcionário, sem mão de obra. O picking, por exemplo, é feito com robôs, que é a seleção de mercadorias, né? O processo, vocês perceberam que é um sistema de code, tipo QR Code, né? À medida que os pallets vão trafegando no armazém, eles vão coletando a informação diferente do RFID, porque o RFID ele faz a coleta, mas ele não processa. Existe um outro elemento na ponta do armazém que vai captar essas informações do sistema de radiofrequência RFID, processar as informações e definir as estratégias de logística que ele está fazendo naquele armazém. Nesse sistema, ele mostra que, a partir do uso do QR Code ou de sistemas de coleta de dados, ele coleta os dados, processa os dados e toma a decisão.
né? Mediante a quê? Ao sistema de radiofrequência, mas a partir de sistemas cyberfísicos, né? Internet 5G e aquelas ferramentas que eu comentei com vocês. E uma outra questão também, pessoal, todo o processo, eles são conectados. Eles são conectados numa plataforma. Por quê? Um integra com o outro. Tá bom? Bom, voltando na nossa apresentação aqui, então. Deixa eu compartilhar novamente. Compartilhando. Beleza. Bom, e aí, pessoal, tem um conceito claro aqui para vocês, então, de indústria 4.0, só para ficar mais, vamos falar assim, uma definição melhor para vocês, que é autodiagnóstico, que eu já falei muito claro isso para vocês, autoconfiguração e auto-otimização. Então, pessoal, é muito importante essa definição de autonomia. Senão vocês podem até fazer uma determinada confusão. Porque, por exemplo, uma vez eu participei de um evento no qual o profissional lhe propunha, na área de projeto, uma plataforma para controlar os cronogramas de projeto, através de um aplicativo, alguma ferramenta dessa natureza. Este cronograma de projeto, que dentro da engenharia, normalmente a gente tem lá o MS Project, você faz o gráfico de Gantt, algumas tabelas, vamos falar assim, né, que você vai acompanhar a realização do projeto. Normalmente ele é feito a partir de uma ferramenta. E o que eles fizeram? Eles integrou dentro de um aplicativo, de um software, um controle específico das atividades do projeto. Através de uma startup, que eles criaram tudo. E, durante o evento, eles falavam que era uma ferramenta da indústria 4.0. Temos que tomar o cuidado seguinte. Quando nós falamos de autonomia, nós falamos de decisão. E se é possível tomar decisão a partir da inserção dessas informações, há uma configuração, sim, que a ferramenta pode ser inserida dentro do contexto da indústria 4.0. Então, por isso que eu reforço isso, que o conceito mais específico, vamos falar assim, de modo que configure o modelo, é você ter essa autonomia na tomada de decisão, tá? Então, a indústria 4.0, ela afeta toda a cadeia de suprimentos, principalmente quem? Fornecedores, fabricantes, clientes, em todo o seu contexto. E a logística deve fornecer requisitos para que a indústria 4.0 entregue flexibilização e personalização de forma rápida. Então, o que acontece? Hoje, se vocês perceberem, por exemplo, nós estamos numa era aí de Covid-19, que é, infelizmente, essa doença que acometeu o mundo. Algumas empresas rapidamente conseguiu se adequar à produção para a produção de máscaras faciais, por exemplo, né? Então você pega assim, como que uma montadora de veículo com uma, vamos falar assim, o market share dela é venda de veículos, trabalha com motores, tem toda uma configuração de processo para a produção de carros. De repente, numa velocidade muito rápida, ela conseguiu modificar um aspecto produtivo em termos de estrutura industrial e transformar uma linha lá na linha de produção de máscara. Aqui, se eu não me engano, a PPA, vocês já viram falar da PPA, né? Que ela é líder em portão, automatização de portão. Eles estão produzindo respiradores em parceria com a USP, se eu não me engano, a USP de São Carlos. E também adaptou sua planta na produção de respiradores. Então, esse processo de flexibilizar a produção ou personalizar de forma rápida
tem a relação com a indústria, com a logística 4.0. Ela tem que ter essa capacidade de fazer com que as indústrias consigam se adaptar. E quais são os requisitos principais para que isso aconteça? Nós precisamos ter conexão, aí eu reforço, então, a internet, principalmente a banda larga 5G, porque aí você consegue conectar de modo, vamos falar assim, instantâneo, em tempo real, né? A questão da velocidade, e aí eu entro no contexto, quando eu falo de conexão, conectividade, né? Eu não estou falando da capacidade, conectividade, pessoal, é a capacidade de integrar todas as ferramentas, e você ter a condição de fazer as conexões das tecnologias, vamos falar assim, que é a questão da convergência. Quando eu falo de velocidade, eu estou falando do quê? De informação, né? E, principalmente, a questão de precisão. Aí, quando eu falo de precisão, é a questão de processamento de dados. Por isso que aí a gente entra naquele contexto do Big Data. Tudo isso daí, se a gente fizer uma analogia com a logística tradicional, nós temos o que envolvido nisso? Se a gente fala de velocidade, podemos contextualizar a questão do transporte também? Sim ou não? Sim. Ficou muda a sala. Né? Então, a gente pode considerar que o transporte também ele é elemento importantíssimo no contexto da velocidade. Né? Bom, então nós temos aqui a plataforma, por exemplo, que mostra a empresa Amazon, né, que é uma das grandes plataformas de logística global do mundo, como que ela faz a conexão, então, entre a indústria, mercadorias, caminhões, estradas e o modo de transporte, tá? Esse vídeo aqui, pessoal, é só uma continuidade, vamos falar assim, daquele primeiro vídeo que eu passei para vocês. Ele vai mostrar, dentro do contexto, uma conexão. Eu acho que mais adiante tem alguns vídeos mais interessantes aí para que vocês consigam assimilar, então, esse contexto da logística, né? Aí a diferença, então, da logística tradicional com a logística 4.0. A logística tradicional, pessoal, ela está muito se baseada no ciclo de encomendas, né? Então, por exemplo, ela está muito ligada àquilo que eu preciso entregar para o cliente, baseado nas informações que eu tenho de histórico. Então, se o meu cliente compra 4 unidades por semana, eu vou alinhar o meu processo logístico com esse cenário. Então, eu tenho que entregar 4 por semana. Então, qual modal de transporte eu vou utilizar? Como que vai ser o ciclo do pedido? Como que vai ser a estratégia de coleta, a estratégia de distribuição? Então, ele é definido por essa questão de ciclos de encomenda. Aí eu vou definir o cliente, serviço, modelo, a procura, os destinos, os tipos de carregamento, certo? O que acontece? Quando a gente parte para uma distribuição mais semanal, a gente precisa ter uma visão estratégica, né? Com informações que volta, que fala assim, de forma rígida, né? Dirigido pela oferta, então eu vou ter um cenário de mercado estável, concentrado com grandes quantidades, né? Agora, qual que é o grande viés da logística 4.0? Porque eu tenho uma situação que eu possa modificar diariamente. Então, por exemplo, o contexto da logística 4.0 me dá a capacidade seguinte: se antes era previsto entregar 10, hoje eu consigo entregar 20, ou entregar 5. Eu consigo tomar as decisões de forma rápida, com base de dados alargada. O que significa isso? Nós conseguimos integrar um campo de informações baseado na estrutura da cadeia de suprimentos.
porque eu consigo, através de todos aqueles elementos tecnológicos, absorver essas informações, né? Outra coisa que é muito interessante, pessoal, é dirigido pela procura. Na verdade, a gente, quando se fala de procura, nós estamos falando do quê? De demanda. A demanda. Então, quem que vai determinar o fluxo da distribuição, por exemplo, é a demanda, é o pedido. Nesse caso, é um pedido que você tem em tempo real e passa a entregar em tempo real. De forma cíclica, vários ciclos, disperso, você pode estar em vários pontos do país fazendo entrega e também possibilitar em pequenas quantidades, entrega em pequenas quantidades. Por quê? Se tratando, por exemplo, de Brasil, quando a gente fala de entrega, a gente pensa em fracionamento de custo. E só consegue, na maioria das vezes, fracionar custo quando você tem um volume de transporte, um transporte que você capacite você transportar um alto volume. E aí você tem uma diluição de escala de custo. E quando você fala de pequenas entregas, você começa a pensar, poxa, eu vou entregar uma unidade, o custo passa a ser maior. Então, essa é uma tendência da logística 4.0. E aí, pessoal, nós vamos ter vários benefícios. Quais são os benefícios, por exemplo? Redução de erros e perdas, porque vocês têm os processos digitalizados, inteligentes e autônomos, com precisão muito maior. Mais organização, adeus papelada, pessoal. É tudo através de software de controle. Mais agilidade, informação em tempo real, com menor tempo de resposta. Então, não pode ter um delay do retorno da informação no contexto da logística 4.0, né? Por isso que não pode haver erros de informações. Mais segurança, porque funcionários não farão, né? Eles não fazem mais as atividades perigosas. Então, aquelas atividades, por exemplo, no armazém, que vocês têm que, de repente, usar a transelevador, transpaleteira. Queira ou não, pessoal, só da gente falar de carro autônomo, por exemplo, empilhadeira autônoma, a gente evita muitos acidentes de trabalho com empilhadeiras. Por exemplo, nós temos muitos benefícios nesse tocante da segurança do trabalho. Fora a questão de ergonomia também, que principalmente em armazéns, se tem muito problema de coluna, por você ficar empilhando caixas assim por diante. Mais produtividades, que os processos passam a ser mais ágeis e confiáveis. Redução de estoques, porque você tem uma redução dos excedentes, né? Na verdade, a acuracidade do estoque, que é o inventário, ele passa a ser muito mais fidedigno, ele passa a ter uma acuracidade muito excelente, vamos falar assim, né? Quase próximo do 100%. E mais, né, pessoal? Aumento da satisfação do cliente com a redução de custos e mais rapidez no processo. E o prazo de entrega diminui. Então, menos erro significa menos possibilidade de atraso da entrega e maior qualidade de produtos, tá? Principais pontos de uso da tecnologia, então, para adoção da logística 4.0, né? Os planejamentos de recursos, que aí a gente pode considerar aí até a questão de recursos tecnológicos, no sentido de sistemas de software, hardware, instalações de controlador remoto, né? Gerenciamento de armazéns também. Neste caso, a gente pode implementar onda de radiofrequência, né? QR Code, que significa etiquetas inteligentes para captação de informações, né? Sistema de gerenciamento de transporte também, que aí você pode adaptar as plataformas tanto do WMS como plataforma de transporte. Sistemas inteligentes de transporte, que nós temos lá, e é a questão do carro autônomo. E segurança da informação, né?
que é processamento de dados em nuvens, por exemplo. E aí nós temos a concepção do modelo antigo, da logística, que era aceitável, que é o tradicional, e do modelo 4.0, que é puramente estratégico. Então, por exemplo, no modelo tradicional, nós tínhamos o quê? Grandes estoques, perda gigantesca, inventários, perda de ativo, lead time estendido, que é o tempo de entrega de fabricação, centro de distribuição offline ou obsoletos, né? E aí nós temos aí um ganho de evolução estratégica em aspecto estoque zero, lead time curto, alta conectividade, informações em tempo real, apenas no alcance de um clique, virtualização, sistema de monitoramento, centro de distribuições inteligente, eficiência operacional através das internet das coisas, que conecta em tempo real, milhões de embarques rastreados e acondicionados, e gerenciamento de armazéns através de Wi-Fi, moderno Wi-Fi e LAN, que são sistemas de gerenciamento de rede. Então, o modelo 4.0, ele vai caminhar ou permear para esse aspecto aí, a logística 4.0. O que significa? Significa, então, aprimorar as tecnologias da indústria 4.0 para tornar os processos logísticos mais eficientes, ágeis e lucrativos. Por exemplo, veículos autônomos, eles são programados por sistemas de computadores, né? Então, o que acontece, pessoal? Tem um software, né? E tem toda uma programação e os movimentos necessários. O interessante, pessoal, é que o veículo autônomo, até a questão de segurança, ele já é adaptado e configurado para que não ocorra um acidente. Então, por exemplo, vocês podem pensar assim, poxa, durante o tráfego no armazém, nas ruas do armazém, pode ter um choque entre um veículo e outro. Não, porque é feito todo um roteamento das áreas através de realidade 3D, eles imputam esse mapa dentro do sistema e o sistema entende que naquele ciclo, naquele fluxo, é onde os carros têm que passar. E se tiver, por exemplo, uma barreira entre um carro e outro, ou até mesmo entre um corredor e outro, o próprio sistema autônomo, através desse arranjo, ele possibilita fazer com que o carro pare. Ele para e ele vira à esquerda, vira à direita, assim por diante. Então, é muito bem desenhada essa estrutura através de sistemas, tá? E aí tem etiquetas em lotes de mercadoria que ativa sensores capazes de dar baixa automaticamente no estoque. Olha só, eles avisam quando produtos são levados para a linha de produção e quando estão prontos para ser enviados. Olha que bacana essa situação da etiqueta. Por quê? Você já consegue definir o lead time de entrega do material para o cliente final. Dessa forma, é possível saber a etapa de cada remessa, quando foi embarcada e quando foi entregue no destino final. Tá? Então, essa é o grande papel da logística aí 4.0, né? E aí tem uma apresentação aqui mostrando, então, a transformação digital, né? Online, que fala, que Retard Execution, né? Que fala de execução no varejo, B2B, que é comércio online, e assim vai. Então, toda uma conexão aí. Aí ele fala assim que nessa questão tem a questão cultural e a transformação digital online, tá? E aí, pessoal, nós temos aqui também um desenho da cadeia de suprimentos, né? Que tem toda uma estrutura aí de desenvolvimento de fornecedor, que é procurement, warehouse, que é armazenagem, procurement, que é a parte de indicadores logístico, tá? E transportation, logística, que é a logística de transporte. Aí tem os modais, que é modal aéreo, modal ferroviário,
Então, são 4 pontos que trabalha a movimentação, que trabalha o estoque, certo? Trabalha aí deixa eu só essa tradução. A venda, né? Então, que que você pega os indicadores de venda, que é aqui o sell, buy, que é não procura, que esse buy é comprar, então eu preciso comprar, então eu preciso desenvolver fornecedores, eu preciso depois armazenar e o transporte e logística, então. Então, ele vai trabalhar esses 4 pontos conectados. O desenvolvimento do mercado com fornecedores, os indicadores partindo da premissa de vender os produtos das vendas, a movimentação com o transporte, os modais de transporte e a estocagem, tá? Aqui eu vou só dar uma passada rápida, pessoal, que fala das tecnologias em termos de indicadores, KPIs, né? São os indicadores direcionados à logística 4.0. Aí fala o seguinte, realidade virtual, a manufatura aditiva, que é o uso de 3D, simulações, Big Data, tecnologia de cloud, que é a tecnologia das nuvens, cyber security, né, que é segurança física, internet das coisas, né, miniatura, que é a questão que eu falei de nanometria, né, identificação automática, radiofrequência, robótica, drones, machine, né, comunicação de machine to machine, building inteligente. Então, tem vários elementos tecnológicos que me propõem impacto, né? Se há impacto ou não dentro da logística aí, da cadeia de suprimento. Tá? Aí eu vou passar um vídeo para vocês verem, então, de tecnologias que mostra claramente, então, a tendência, né, do uso de uma forma mais prática e real dentro do contexto aí da logística 4.0. Só um minutinho que eu vou compartilhar com vocês, então, esse vídeo. Precisando de um site. Vamos lá, volta aqui na apresentação. Beleza. Aqui. Ó, eu vou parar aqui a apresentação. Janela, vou compartilhar aqui. Compartilha. Só me faz a gentileza se todos estão vendo o vídeo, tá, pessoal? Porque... Tudo bem? Profissional, eu acabei de criar um no meu estúdio de boxe. Sim, professor. Só como ficou. Agora pular o anúncio, né? Bom, são todos vídeos pequenos, tá, pessoal? Mas da Amazon, assim. Estos robots no son juguetes, son los nuevos empleados de Amazon y se llaman Kiva. En este centro de distribución en Tracy, California, más de 3.000 de estos robots ayudan a los empleados a satisfacer millones de pedidos. Este pequeño robot naranja sale, recoge la estantería adecuada y la trae en el momento preciso para que la persona tome el producto que va en el pedido del cliente. Antes de los Kiva, los trabajadores tenían que recorrer los pasillos del almacén para buscar los productos, pero ahora los robots se los traen directamente. Los robots pesan 320 libras y pueden levantar hasta 750. Tienen sensores de movimiento para detectar obstáculos y pueden moverse a una velocidad de entre 3 y 4 millas por hora. Amazon dice que los robots hacen posible almacenar un 50% más de inventario en el almacén, que tiene el tamaño de 59 campos de fútbol. También han aumentado la eficiencia en un 20%, por lo que algunos pedidos se pueden completar en 15 minutos en lugar de 90. En este centro de distribución de última generación tenemos trabajadores que toman los productos de los carros y los colocan en las estanterías movidas por los robots Kiva. Cuando los productos llegan al almacén en camión, los empleados encuentran un lugar para colocarlos en una de estas estanterías. No importa si hay servilletas de papel o juegos de mesa, siempre que el robot sepa dónde encontrarlo entre los 21 millones de objetos. Aunque no falta quien teme que los robots le quiten el trabajo a los humanos, Amazon insiste en que esta no es su intención. Puedes ver que aquí hay 4.000 personas trabajando en este edificio, incluso con toda esta automatización. Eso es porque nuestro objetivo es ayudar a que las personas hagan su trabajo, no reemplazarlas.
Por el momento, 10 de los 50 centros de distribución de Amazon en Estados Unidos han integrado ya estos robots, a tiempo para las compras navideñas de este año. Pessoal, então vocês viram aqui que predomina então o sistema autônomo de movimentação. Vou passar um outro vídeo, depois a gente fecha essa questão dos vídeos. Vou voltar aqui, né? Com licença, Excuse me. Yes. como que eu chego no centro? How can I get to the city center? The bus departs in 10 minutes and you can reach through this door. O ônibus sai em 10 minutos. Você... Esse é um outro vídeo, tá, pessoal? Depois a gente comenta. É um carro fabricado pela Volvo. To be safe, Ele é autônomo, é um projeto da totally Volvo. predictable, down to the cost savings. Nothing similar to what you've seen from us before. In fact, it's impossible to drive. This is Vera, an autonomous vehicle. Vera is part of a larger system and has the potential to optimize transport in highly repetitive, short-distance transport flows with large volumes of goods, such as ports, factory areas, and logistic megacenters, offering better delivery precision and flexibility. The autonomous electric vehicles operate together in a network and are connected through a cloud-based service and management center. We want to make it easier for clients and partners to run their business. We are now presenting a highly effective system for moving goods 24/7 as a complement to what's available today. The pace of society and increasing global trade is placing high demands on efficient and sustainable transport solutions. E-commerce is growing fast, and we have a widespread shortage of truck drivers. Autonomous, electric, and safer vehicles have a great role to play. Our autonomous solutions open up for new possibilities. It's exciting to know that the full potential of the transport industry is yet to be seen. Beleza. Agora eu vou mostrar um outro. Compartilha esse. Esse é muito interessante, tá? E já tem aqui no Brasil já. Já estão utilizando no Brasil essa tecnologia como testes, mas vai ser muito funcional. Na verdade, a Amazon está trabalhando também essa tecnologia aqui no Brasil. Já começou a desenvolver já. Ok, pessoal, deixa eu voltar então na apresentação e eu já dou uma comentada desses. Deixa eu ver aqui.
Aqui. Beleza, então, olha, aí, pessoal, só para fechar, então, ó, depois a gente vai entrar na questão da empregabilidade, né? Empregabilidade, eu vou até abrir aqui a tela. Opa, perdão. Vocês me veem? Tranquilo? Beleza? Sim. Ó, empregabilidade, então, é mais um bate-papo que eu quero tratar com vocês. Então, vocês perceberam lá que a Amazon, ela já vem trabalhando essa questão do transporte via drones, né? Também nós temos lá o carro, na verdade, ele é um rebocador desenvolvido pela Volvo, que conecta, que acopla a carreta para transportar mercadorias em armazéns, sem a presença do motorista, né? Através de carro autônomo. E também tem outra apresentação que mostra os próprios sistemas de carros dentro do armazém transportando os materiais, autônomo também. Então, essa é a grande tendência da logística 4.0 aí, tá? Aí, eu queria abrir uma discussão com vocês agora, e eu achei pertinente a participação de vocês, uma vez que vocês, futuros profissionais de logística, né, estarão inseridos nesse contexto, né? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta. Depósito da Van. Ah lá, depósito da Van tem sistemas parecidos, na matriz, né? O Evandro falando. Para mim, está aparecendo a tela do Google. Não, beleza. E aí a gente abrir um debate, porque, afinal de contas, vocês estarão no contexto desses processos, né? E o que espera de mim, então, a profissão, a minha profissão na área de logística, né? Quanto profissional de logística. Tem um slide na apresentação que eu coloco, eu não vou contextualizar, mas eu já vou tratar com vocês aqui, que é um histórico que eu pego do desemprego, mas assim, de forma geral, a gente percebe o seguinte, nós estamos numa economia em declínio, né? Uma economia que, infelizmente, ela já vinha, tirando esse caso pontual do Covid-19, ela já vinha restabelecendo, mas de uma forma mais lenta, de uma forma mais, vamos falar assim, devagar, né? Nesse sentido, tem um outro fator também que envolve aí, que paralelo à tecnologia e os novos modelos de trabalho, né? Que é o caso da indústria 4.0, logística 4.0, que entra em convergência, ou diria assim, que está envolvido com essa questão da empregabilidade. Por ora, a gente também tem agora alguns fatores externos que a gente englobou agora, não necessariamente aconteceu no mundo inteiro, que é essa questão da Covid-19, né? Que é a questão de doença global aí. Mas, enfim, qual que é a perspectiva, então? O que eu preciso ter para que eu consiga garantir a empregabilidade no futuro? Partindo para o princípio das tecnologias, e muita coisa está relacionada às tecnologias, a primeira habilidade que um profissional na área de logística precisa ter é a capacidade de trabalhar com sistemas de informação. Você precisa ser um especialista nisso? Não, você precisa ser um conhecedor disso. Então, você precisa ter capacidade de lidar com software, com hardware, né? Porque está muito... o processo ele vai estar muito conectado com essas ferramentas. Então, essa é uma coisa que vocês precisam estar atentos para se preparar para esses novos desafios.
E aí, pessoal, é importante que vocês tenham, então, esse conhecimento sobre informática, sobre tecnologias, sobre robóticas, tá? Plataformas de comunicação é muito importante. Por exemplo, aplicativos, sistemas de plataforma de comunicação, certo? Segurança também, security, que é muito importante, segurança da informação, vocês terem conhecimento, o que é, por exemplo, informação nas nuvens, Big Data, todas essas informações aí é importante também. Então, as habilidades que exigirá de vocês profissionais está muito ligada com as questões de ciências de dados e programação alfanuméricas. É você ter uma compreensão de como isso acontece no contexto da profissão de vocês. Então, hoje, um operador logístico, um profissional da área de logística, não basta só ele apenas entender e interpretar planilhas. Ele precisa entender como que foi compilado essas informações. Quais foram as ferramentas tecnológicas que possibilitou ele ter aquele grau de informação. E diria mais, até a questão da precisão daquela informação. É muito importante. Tá? Então, é essa dimensão do posicionamento dos profissionais que terão que ter a partir de agora, direcionando aí o futuro. E uma outra situação, pessoal, também, que projeta-se a questão pessoal, é como que eu devo, quais são as competências pessoal que eu preciso ter num ambiente de mudança no cenário de logística 4.0. Uma delas, pessoal, é a visão sistêmica. Vocês precisam ter a capacidade de um olhar unitário do que está acontecendo e um olhar global. Então, se nós falamos de cadeia de suprimentos, nós estamos falando de vários elos envolvidos na cadeia, de redes. E se você está trabalhando no armazém, por exemplo, qual que é o impacto da sua função dentro do contexto da entrega, da chegada da matéria-prima até a entrega do produto final? Como que você tem esse olhar? Como que você se posiciona nisso enquanto colaborador? E mais importante ainda, pessoal, porque são palavras genéricas que vocês podem até perguntar, né? Professor, mas e como que eu ganho essa capacidade de um olhar sistêmico? É visualizando primeiro, conhecendo a integração da cadeia, conhecendo quais elementos, quais elos são pertencentes àquela cadeia de produção que vocês estão envolvida, eu diria mais cadeia de suprimentos, e como eu me posiciono enquanto colaborador dentro da cadeia de suprimentos. E aí, atrelado a isso, eu tenho o quê? A dimensão das ferramentas da logística 4.0, ou do contexto da logística 4.0, influenciando nas minhas decisões. Por isso que agora nós falamos de habilidades transversais, vamos falar assim, porque por mais que suponhamos que vocês não tenham uma disciplina de Big Data dentro do curso de logística, mas é importante que vocês conheçam como funciona esta tecnologia. E assim por diante. Então é importante que o profissional ele se atenta a isso, que a habilidade que ele precisa ter são habilidades específicas para a atuação dele nesse mercado. E buscar esse conhecimento. Dentro da questão também de competências, você tem que ter hoje, mais ainda, a competência sobre comunicação é muito importante, no sentido de envolvimento mesmo, de liderança dentro dos processos, né? Queira ou não, esse profissional, como o colega disse, vai sumir a mão de obra. Ela some de um papel de operacional e vai para um papel de estratégico. Se você não vai comunicar verbalmente, você vai comunicar via e-mail, WhatsApp, várias tecnologias de comunicação que tem aí dentro do contexto. Tá? Raciocínio lógico. Então, é importante também que vocês vão lidar com tecnologias que
que são algoritmos, coisas assim que vocês não precisam calcular. Mas às vezes vocês precisam entender o contexto ali da ferramenta, então vocês precisam ter uma ideia do que é um algoritmo, o que é uma lógica de raciocínio ali dentro do contexto. Tá ok, pessoal? Mas, dá licença. Oi, pode perguntar, fica à vontade. Agora até momentos seus mesmo, eu vou abrir para perguntas e respostas de vocês. Então, mas é numa proporção bem menor, né? Essa escala, né, de mão de obra. Tem a substituição, mas, obviamente, reduz bastante o número de pessoas, né, envolvidas no processo, né? Exatamente, Evandro. Na verdade, a gente já vem nessa evolução, Evandro, da redução da mão de obra por conta do modelo tradicional da automatização, né? Então, se a gente partir para um histórico das revoluções industriais, a gente percebe que a automação ela tomou espaço. Quando você pega aí corte de cana mecanizado, quantos cortadores de cana manual passaram, deixaram de trabalhar na lavoura, mas é um típico exemplo, falando dessa questão da mecanização, que essas pessoas migraram para a operação das máquinas. Então, eles foram treinados, eles foram habilitados a fazer novas funções dentro da indústria, né? Falando desse segmento. E se a gente parar para pensar, lá na década de 80, é um segmento que uma frente de trabalho tinha mais de 2, 3 mil funcionários. Isso Sim. Foi adaptado ao novo sistema. Dentro da indústria, nós podemos pensar no seguinte: haverá também vamos falar assim, essa diminuição da mão de obra, assim. Mas, ao mesmo tempo, ampliará as mãos de obras direcionadas ao conhecimento, à gestão do conhecimento, tá, pessoal? Sim. Por isso que já entra nessa questão de tecnologias, robótica, que queira ou não, esse profissional ele tem que ter essa habilidade de conhecer essas ferramentas, de conhecer esses instrumentos. E aí exige-se o que mais, então, do profissional? Conhecimento. Então, respondendo, nós teremos alguma perdas? Teremos, isso é fato, tá? Não podemos aí deixar de enxergar essas questões, não. Até porque nós estamos atrelados à evolução da indústria. E considerando que a gente já vem nesse processo de substituição da mão de obra, é natural que haja até uma percepção maior dessa redução de mão de obra. Porque quando nós falamos lá do passado, estava começando a automatização. Então, exigia-se que muitos funcionários estivessem adaptados à operação. Hoje não, as operações elas passam a ser autônomas. Só que, por exemplo, entre eu ter 5 operadores e tornar uma planta autônoma, eu vou ter um desenvolvedor de sistemas. Ou um engenheiro ou um tecnólogo em logística para controlar toda uma planta que, ora, mesmo ela sendo automatizada, ainda dependia de 5 pessoas, 5 colaboradores. Então, ocorrerá, na minha percepção enquanto profissional e pesquisador, ocorrerá, sim, uma redução dessa mão de obra. Mas ampliará também outras oportunidades, né? Por exemplo, quem hoje, vamos pensar em Brasil, consegue trabalhar com um carro autônomo, por exemplo, controlar ou entender, né, o contexto do carro autônomo, fazer o arranjo disso, né? Então, é um caminho também que pode entrar profissionais da área de logística também. Para entender, né? Uma outra coisa que eu percebo, assim, né, como eu tenho filhos, né, dentro de casa, eles já vêm numa nova visão, né? Então, esse pessoal já não tem mais essa visão do modelo antigo que a gente tinha de trabalho. Então, essa nova geração já está se adaptando para esse novo momento aí. Sim, sim. A nova geração, se você observar, Evandro, ela já vem nasce com o computador ligado, né? Com o celular, né? Eles ficam com o celular, joguinhos, né? Então, eles já entram com essa tecnologia na mão na sociedade, né? Agora, é o cuidado que nós precisamos ter, né? Quando eu falo de competências tecnológicas,
obviamente, nós teremos uma geração aí com grande facilidade de mexer com tecnologias. Mas quando eu falo de competências humanas, ainda nós vamos ter um problema grande até com essa questão de interação, de desenvolvimento humano dentro da indústria, porque em se tratando de logística, é muito importante pensar nessa conexão, porque a gente trabalha com cadeia, a gente trabalha com elos, que envolve vários elementos na cadeia de produção, na cadeia logística. Então, quando você tem uma habilidade técnica, mas não tem humana, você pode deixar a desejar quando você conversa com o fornecedor, conecta com o cliente, com o distribuidor, e assim por diante. Então, é uma preocupação também na formação da mão de obra hoje, dentro das faculdades, dentro dos cursos técnicos, e assim por diante, porque a gente precisa trabalhar os dois eixos de formação, né? É uma tendência, mas também se perde um pouco. Eles não conversam, né? Por exemplo. Sim, porque hoje, né, nas negociações e tudo mais, exige muito jogo de cintura, né? Muito feeling, então, assim, aí envolve muito experiência, esse contato humano, né, como você está citando aí. Exatamente. E são desafios que é importante o pessoal pensar, profissionais de logística, que a formação de universidade, de faculdade de vocês é importantíssimo, tá? É importante. Oi, pois não, Evandro? Alô, Evandro? Não, que a Mariana entrou aí, achei que você estava dando atenção para ela. Não. Não, o meu tá ok, eu falei, tá ótimo. Maravilha. Foi muito proveitosa a palestra. Algum colega quer fazer alguma pergunta, pessoal? Mesmo que não seja conectado também sobre a indústria, perdão, a logística 4.0, mas acerca da profissão mesmo, principalmente como a temática fala de empregabilidade, é importante vocês tirarem dúvida também sobre a profissão. Professor, eu estou na área de logística, mesmo assim, qual que é o caminho que eu posso estar fazendo a partir do que eu estou conhecendo? Acho que é momento de vocês tirarem esses tipos de dúvida, né? Desafios. Fiquem à vontade, o Igor, Gabriel, né? Pablo, se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Qual que é o melhor currículo para a área de logística? Ô, professor. Oi, Gabriel. Pois não. Na verdade, eu gostaria só de colocar uma coisa que aconteceu comigo esses dias. Eu trabalho em uma empresa do ramo florestal, né? E eu faço ali a parte de almoxarifado, de compras. E o pessoal estava precisando de algumas peças ali em São Paulo. Eu fiz o pedido, tudo, e na hora da separação o pessoal acabou errando lá, né? Então acabou atrasando todo o processo nosso. Acredito que, assim, por ser manualmente a separação dele, não sei, deve ter acontecido algum erro ali deles, que talvez poderia ter sido até acobertado com, né, colocando a logística aí 4.0 com a tecnologia. Essa separação desse pedido poderia ser feita até mais fácil, né, do que para não ter esse atraso. Sim, Gabriel. Esse é um dos grandes viés aí da contribuição da logística 4.0. Porque, primeiro, se a gente fala de erros, né, a gente está falando de custo na cadeia de produção. Você mesmo, como testemunha, quer dizer, houve um atraso e isso impactou lá no cliente final, não é verdade? Agora, se a gente pontuar, por exemplo, a gente está vivendo um momento de muita importação, vocês perceberam aí. E a importação, assim, no ramo hospitalar, no ramo de saúde, e a importação, ela tem relação com o nível de serviço de rapidez, porque você tem que atender vidas. Queira ou não, é um fator preocupante. Então, você imagina um erro de um lote de respiradores que estão comprando aí, da China ou de outros países, ou até numa compra interna, provoque uma perda de 20 vidas, coisas que poderia ser controlado. Então, quando a gente fala de erros, né,
essa inovação, essa tendência, ela vai trabalhar muito isso, muito esse aspecto, a redução de risco, redução de erros, tá? E volto a falar, a percepção de vocês enquanto profissional é muito importante. E essa percepção que você está tendo, ela é a percepção, obviamente, de um profissional de logística. Entretanto, você já começou a conjugar com as possibilidades de melhoria através da indústria 4.0, a logística 4.0. Que essa será a tendência do futuro mesmo. Tá ok? E essa habilidade que você está tendo, Gabriel, é o que eu chamo de visão sistêmica. Que a partir do momento que você assiste a palestra ou alguns conceitos que foram tratados aqui, você já consegue fazer uma associação daquilo que você pode melhorar para o futuro. É lógico, pessoal, as mudanças, elas vão acontecendo aos poucos, mas como a gente está na linha de frente, no sentido de envolvido nos processos, essa tendência é uma tendência sem volta, ela tende a crescer, é o caminho que veio para ficar. Então, é natural que essas ferramentas elas comecem a serem implementadas. Tudo bem? Ok, professor, obrigado. Mais alguém quer fazer uma pergunta? O Pablo, pessoal aí? Boa noite, professor. Boa noite, é o Pablo. Ô, Pablo, boa noite. Fique à vontade. Tá? Bom, por também uma adendo, eu trabalho no setor logístico também, em uma loja comercial de materiais de construções, e lá onde eu sou responsável por toda a separação. Há uma equipe, eu sou o supervisor de separação. E nessa equipe, eu entrei lá como estagiário, e na primeira equipe que a gente tinha, vinha anotando muito erro, muitos erros, até que houve trocas, turnovers. Sim. Aí, conforme foi adaptando, a gente começou a colocar leitores de código de barra, porque antes não tinha, antes era código de referência e código de barra no olho, sem leitor. E isso fazia com que a gente perdesse muito tempo, e além de perder muito tempo, perdia, às vezes, a concentração pela correria, e acabava errando nos produtos. Muitas vezes em produtos errados, e entregas que travavam o CT, que não conseguia fazer as entregas. Aí nisso a gente começou a investir em leitores de código de barra. Hoje, o nosso supervisor, o nosso gerente, pensa em colocar um RFID, a tecnologia RFID lá. O leitor e as etiquetas RFID. Até marquei aqui RFID. Então, hoje, vocês estão com o leitor ainda? Sim, infelizmente. Mas aí, se você pensar assim, vocês já discutiram o WMS? Aliás, que hoje eu acho que o WMS também já está fazendo uma conexão dos tratamentos de dados. É que eu dei a ideia deles para colocarem o RFID, sim, por causa que eu e um colega meu que está aqui na palestra, a gente estudou junto na ETEC. Ok. O ETEC Cidade do Livro, né, de Lençóis Paulista. Sim. E um TCC sobre RFID. Ah, tá. Eu acho que ele saiu. Era o Igor, que estava na... É muito importante essa ideia que você está colocando aí. Lógico que você viu que sai, não é que sai, o RFID ele vai complementar a temática da nossa palestra hoje, né? Você percebeu isso, né? Sim, sim. Né? Porque tomar sempre um cuidado para compreender a logística 4.0. Mas, enfim, é um passo para automatização, um passo para trabalhar o contexto da informação, porque foi preponderante você ter uma informação mais real, uma informação com acurácia maior, né, de mais veracidade, e isso possibilitou vocês terem o ganho no processo. Agora, Pablo, já que a gente entrou na área de empregabilidade, é legal você compartilhar com os colegas, quando você falou do turnover, quando você falou da dificuldade de
ter o controle de estoque, por exemplo, uma acuracidade boa de 100%, que a gente sempre espera, a expectativa, né? O que você viu, assim, que faltou nesses profissionais? Principalmente naqueles que saíram bastante da empresa, como você disse. Tinha turnover, né? Rotatividade. O que você percebe que faltaram nele? Até para a gente fazer uma prospecção para o futuro. Poxa, esses funcionários precisam ter as qualificações da logística 4.0, porém ainda precisa se adequar numa formação mais específica. Na sua opinião? Na minha opinião, eu vi que eles não tinham além de ter uma formação, eles não tinham uma capacidade de concentração, porque eles não conseguiam se concentrar nem no código de barra só para ler o código de barra ou ver o código de referência, né? E eles não conseguiam se adequar, muitas vezes, até com o leitor. Então, pelo que eu vi, eles faltava muita teoria para eles e prática. Então, acho que para eles faltava muito conhecimento ainda nessa área. E é uma coisa interessante que você falou aí. Quando a gente fala de formação, é lógico que, primeiramente, entra na questão da formação do curso, da faculdade, ou um curso de logística, né? Mas a questão da concentração é aquele gap que a logística 4.0 está buscando. Porque você tem uma contribuição que o Evandro fez aí, uma geração que está vindo focada maciçamente na tecnologia, no sentido de dispersar também ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele conhece a máquina, ele não se concentra naquela atividade que ele precisa fazer. E aí... eles... Oi, pois não, pode ir. Desculpa. Eles achavam que só por ler ali, pegar alguma coisinha ali rápida, eles já ignoravam. Era aquela famosa alienação, né? Exatamente. Aí, só emendando, olha onde a logística 4.0 vai contribuir. Nós temos um público que sabe mexer com computação, que tem toda a facilidade com a tecnologia, mas, ao mesmo tempo, a questão da concentração de captar dados e processar dados já tem que atribuir para a máquina, praticamente. A ideia de atribuição para a máquina. Entendeu? Porque aí a máquina coleta, a máquina armazena e a máquina processa. Porque essa é a tendência, né, da geração. A verdade é essa. A geração que tem hoje, a tendência é diminuir a atividade que dependa muito da concentração ali imediata. Né? Mas bacana, Pablo, a sua contribuição. Muito positiva aí para nós aí da nossa palestra. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a interação sua. Ótima palestra, aliás. Obrigado. Pessoal, tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta para a gente fazer o nosso fechamento? Fiquem à vontade, tá? Tranquilo?